Trocou de novo. É, Isaac. Isaac é muito cheio de opinião. Exatamente. Por um lado é bom, por outro lado. É sempre bom conhecer o seu opinião. Eu sempre vai direito lá para Sem contar que vira um ser humano ativo, né? Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem com você? Tudo e com a senhora? Tudo bem. Vitória, eu vou te mostrar um conteúdo aqui. Você me fala se você já assistiu essa aula de física comigo, tá? Tá bom. Porque faz tempo que vocês não têm aula de física comigo, né? Peraí.
Carregou, Vitória? Carregou. Você já teve essa aula aqui comigo? Não. Não? Então tá bom. Então vamos para esse aqui mesmo, tá? Acho que hoje vai ser só você, né? Nem acho. Então, a gente está estudando magnetismo, tá? E fontes do campo magnético. Esse tamanho tá bom para você ver? Tá sim. Tá? Então vamos lá. Primeiro, né? O magnetismo, não tem como a gente falar de campo magnético, de magnetismo, sem falar dos ímãs. Os ímãs, ele tem essa propriedade de atrair objetos, né? De ferro, como por exemplo. E esse fato ele foi observado pela primeira vez com um minério chamado magnetita. Então, o ímã ele é proveniente desse mineral, chamado como magnetita, e a magnetita e os demais minerais, eles têm propriedades magnéticas, que são chamados de ímãs naturais, tá? E aí os que a gente conhece, que a gente tem contato no dia a dia, que é fabricado pelo homem, é o que nós chamamos de ímã artificial. O ímã, ele tem uma característica, ele tem polos. Então, se a gente pegar um ímã em forma de barra, por exemplo, e colocar ele em contato com fragmentos de ferro, esses fragmentos vão se aderir acentuadamente, assim, nessa região que chamamos de polo do ímã, como aqui na imagem, tá vendo? Os fragmentos de ferro tá só nas pontas, porque é aqui, ó, nessas extremidades que tem a parte de magnetizada do ímã, que é o que a gente chama de polos magnéticos. Um é o norte, outro é o sul. Então, ó, assim, ó, se a gente suspender, por exemplo, um ímã bem no meio dele, no centro, o ímã, sem presença de nenhuma substância a qual ele possa atrair, ele vai se orientar pelo norte geográfico, pelos polos geográficos da Terra, tá? Então, o norte que é o norte geográfico, sul geográfico. O polo que é voltado para o norte geográfico é o que nós chamamos de polo norte do ímã, e o polo que é voltado para o sul geográfico é o que chamamos de polo sul do ímã. O ímã também tem característica de atrair e repulsar substâncias, então quando a gente aproxima dois polos nortes ou dois polos sul, por exemplo, então pegamos aí dois ímãs, e a gente aproxima as extremidades do mesmo nome, eles vão se repulsar. Mas se a gente pegar dois ímãs e atrair extremidades de nomes diferentes, eles vão se atrair. Então, o ímã também tem essa propriedade, tá? Os polos podem se repelir quando de mesmo nome e se atrair quando de nome contrário. É como se fosse assim, ó. Mesmo nome norte com o norte vai repulsar, sul com o sul repulsar, e nomes diferentes, ó, sul e norte vai se atrair. O ímã tem outra característica que é a inseparabilidade dos polos. Então, a partir de um ímã, pegamos um ímã grande e vamos separar ele em N partes, né? Obter outras duas partes desse ímã. Uma característica que a gente vai poder observar é que esse ímã nunca vai ter os seus polos separados. Você nunca vai ver o polo norte separado do sul do ímã. Pelo contrário, se você pega um ímã maior e divide ele em outras duas partes, ele vai formar um novo ímã. Então, essa propriedade chamamos de inseparabilidade dos polos de um ímã. Como o exemplo aqui, ó. Esse primeiro, ele é maior, né? Se eu separar ele em duas novas partes, eu terei dois novos ímãs. Porque o ímã ele é inseparável. Ele não separa os seus polos. E aí,
nós temos como característica na natureza também, além do ímã natural, é o próprio magnetismo terrestre. A Terra ela se comporta como um enorme ímã e ela tem polo magnético. O Sul localizado nas imediações do norte geográfico, tá? Aí o polo, por exemplo, o polo magnético do ímã, né? Ela é um enorme ímã, então ela tem um polo magnético sul que se localiza nas imediações do norte geográfico e o polo magnético norte localizado nas imediações do sul geográfico. Então, o magnetismo terrestre é organizado dessa forma. No norte geográfico, eu tenho o polo sul magnético e no norte e no sul geográfico, eu tenho o polo norte magnético, ao contrário. Aqui estão as linhas de indução do globo terrestre, por quê? Como eu tenho magnetismo terrestre, eu tenho um campo magnético. Esse campo magnético ele é criado por linhas de indução. Se você observar bem, ó, elas não se encontram, tá vendo? Isso é de fundamental importância porque impede que partículas escuras atinjam a Terra, tá? Então, o instrumento que nós temos para identificar esse magnetismo na Terra é a bússola, né? A bússola ela tem uma agulha magnética, ela forma aí um losango, ela tem ali no seu centro, né? No centro onde está a agulha magnética, ali todos os pontos cardeais para orientação. Então, ó, a agulha magnética sempre vai apontar para o norte magnético, tá, da Terra. Quando a bússola é colocada nas extremidades de um ímã, a agulha magnética da bússola vai se orientar em direção que vai variar com a posição da bússola em relação ao ímã. Então, ó, isso quer dizer que o ímã ele influencia, tá? O espaço que o envolve por meio da criação de um campo de forças em torno de si. E esse campo de força é o que chamamos de campo magnético. Tá conseguindo acompanhar? Tô sim, professora. E aí o campo magnético ele é criado por um ponto, tá? Ele é criado onde tem substância magnética, corrente elétrica, tá? Eletricidade. E ele tem uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial dele é o vetor de indução magnética ou vetor do campo magnético, que quando criado por corrente elétrica é representado por essa letra B aqui. E esse vetor, ele tem direção e sentido. Então, aqui eu tenho a presença de um ímã, substância magnética, né? Aqui eu tenho uma bússola. Só o fato de eu ter esse ímã aqui, eu tenho um campo magnético em volta. As linhas de indução, elas são invisíveis ao olho nu, tá? Mas elas que permitem que eu tenha uma força de atração aqui, que vai atrair ou repelir substância, e aí eu posso calcular o vetor. Então, a direção do vetor em relação ao ponto vai se dispor de acordo com a agulha magnética, como mostrado aqui na figura, e o sentido vai apontar para o polo norte da agulha, tá? Então, ó, direção e o sentido dele aqui, ó. A linha de indução, como eu estava te falando, ela é uma linha imaginária que vai indicar a direção e o sentido do vetor do campo magnético. Ela é importante porque sem ela a gente não conseguiria identificar o sentido, a direção do vetor, porque o vetor do campo magnético ele faz uma tangente à linha de indução. Então, as linhas de indução elas vão sempre partir do polo norte do ímã e chegar ao polo sul, fazendo esse desenho aqui. Parte do norte chega ao polo sul. Elas nunca vão se cruzar e nas regiões onde elas são mais próximas, o campo magnético também é mais forte, tá? E aí, ó, o ímã
quando ele, por exemplo, aproxima-se dele uma barra de ferro, ele vai magnetizar essa barra de ferro. Esse processo é que chamamos de indução magnética, tá? Então, ele atrai esse ferro pela ação da magnetização, tá? Ou indução magnética. Então, o ímã que ele não está ordenado, organizado por indução magnética, ele tem esse comportamento aqui. Já o ímã que ele está ordenado pelo campo magnético, ele já vai ter esse comportamento todo alinhado, cada ímã devido às suas extremidades. Quando a gente fala que, por exemplo, ocorreu uma desmagnetização ou o ferro desmagnetizou quando afastada do ímã, a gente fala que ele sofreu uma imantação temporária. Porém, se isso se prolongar, diz que essa imantação é permanente. Substâncias que são fortemente atraídas pelo ímã: ferro, cobalto, níquel, certas ligas metálicas, tá? São substâncias que chamamos de ferromagnéticas. Quem foi o primeiro a observar essa característica dos ímãs e do campo magnético criado por corrente elétrica foi o Ørsted. Ele era um físico dinamarquês e ele, através de um experimento feito com uma bússola, ele observou o comportamento da agulha magnética da bússola. E ele viu que quando ele aproximava essa bússola de um fio condutor, um fio que tinha corrente elétrica, a agulha ela se movia em direção ao ímã. E aí ele teve a conclusão de que toda corrente elétrica no espaço vai envolver um campo magnético. E a experiência dele foi feita dessa forma. Ele criou um circuito, aqui tem como que eu posso dizer? O reservatório de energia é essa bateria, tá vendo? Com os eletrodos, que é os fios condutores de energia. Ele conectou uma lâmpada, uma bússola e uma chave. Ele percebeu que quando a chave estava aberta, então não tinha corrente elétrica passando, tá? E aí a bússola, ali a agulha magnética da bússola, estava apontando para o magnético terrestre, tá? Ali para o norte geográfico. Aqui, quando ele fechou essa chave, houve a passagem de corrente elétrica. Olha o que acontece com a agulha da bússola. Ela virou completamente. Ela saiu do sentido horizontal e foi vertical e foi para o sentido horizontal. Aqui, ele observou, a lâmpada acendeu, tem corrente elétrica. Que a corrente elétrica que passava por esse condutor formou um campo magnético aqui. E a agulha magnética da bússola se orientou para esse campo magnético criado. Tá vendo? Foi onde ele concluiu que toda corrente elétrica vai originar no espaço um campo magnético, tá? Então, as características do vetor desse campo magnético, né? A gente viu, então, que ele sempre vai existir devido ao campo magnético criado por corrente elétrica, né, no espaço, tá? Agora, a gente vai ver um pouquinho das características do campo magnético gerado por eletricidade, por corrente elétrica. Um desses campos é o condutor retilíneo. O condutor retilíneo percorrido nele corrente elétrica, ele vai formar um campo magnético com um vetor que vai ter esse sentido aqui, direção e sentido, e ele é calculado pela regrinha da mão direita, aonde o seu polegar representa a corrente elétrica e os dedos da mão vão representar as linhas de indução, tá? Então, a direção desse vetor é perpendicular ao plano, tá? Definido pelo ponto perpendicular, pode ver que aqui é perpendicular. O sentido é dado pela regrinha da mão direita, tá vendo?
E como que a gente faz para calcular a intensidade desse campo magnético? A gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Vetor é igual a permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente elétrica, dividido por 2π vezes a distância, que é o raio. Só que o vetor a gente calcula em Tesla, corrente elétrica em amperes, a distância, que é o raio, em metro, e a permeabilidade magnética do vácuo, a gente vai calcular Tesla, metros por amperes. Só que ela é essa fórmula toda aqui, 4 vezes π vezes 10 a menos 7, tá? As linhas de indução do campo magnético gerado por corrente elétrica percorre todo o condutor retilíneo, tá? E elas são circunferências, ó. Circunferências em volta do condutor. Olha só. Por isso a regrinha da mão direita. Seu polegar vai indicar aonde passa a corrente elétrica e os outros dedos da mão vão mostrar qual é o sentido das linhas de indução. Lembrando que o vetor ele vai estar presente tangenciando essas linhas de indução, como mostrado aqui na imagem, tá? Agora, quando se tem um campo magnético, por exemplo, que ele tem uma espira circular, criado também por corrente elétrica, a gente vai levar em conta algumas características, tá? Como, por exemplo, o centro, né, dessa espira circular, o raio onde percorre a corrente elétrica e a intensidade dessa corrente. Então, é como se fosse assim. Nesse campo magnético criado por uma espira circular, nós vamos ter essa fórmula para calcular a intensidade. Permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes o raio ou a distância. A direção é a da reta perpendicular ao plano, tá? Do vetor, olha só. O sentido também é dado pela regrinha da mão direita. E aí as linhas de indução é como vai estar passando aqui, tá vendo? Ó, polegar aqui, ó, indicando a regrinha da mão direita. No caso, meu polegar vai indicar onde tem corrente elétrica. E os outros dedos da minha mão observar onde está formada as linhas de indução. Então, o polo norte da espira sempre será a face que vai partir as linhas de indução. E o polo sul sempre vai ser a parte que vai entrar. Como se fosse assim. No polo norte, a corrente elétrica ela vai passar no sentido anti-horário. No polo sul, no sentido horário, tá vendo? Então, quais as características desse vetor formado nesse campo magnético? Por exemplo, com o condutor circular, né? Que é o solenoide. A gente vai ver aqui agora. Ele é assim, ó, tá vendo? Ele tem aqui, ó, um eixo solenoide e em volta dele toda uma espiral. Então, a direção do vetor aqui é o eixo do solenoide. O sentido também é dado pela regrinha da mão direita, tá? E a intensidade desse campo magnético solenoide é calculado por essa fórmula. Veja bem, da permeabilidade magnética do vácuo, a gente utiliza essa fórmula aqui, que é o condutor reto, retilíneo. Quando ele é redondo, em um formato solenoide, a gente usa essa. Vetor é igual a permeabilidade magnética do vácuo. Esse N é o número de aspiras que tem a espiral, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é 12. Vezes a intensidade da corrente elétrica dividido pelo comprimento. No interior desse campo magnético também passa corrente elétrica, tá? Ele é um campo magnético uniforme. As linhas de indução são retas, paralelas
igualmente espaçadas e orientadas. O polo norte o polo norte desse campo magnético solenoide, a extremidade onde vai partir a linha de indução e o sul, a extremidade onde vai entrar essas linhas de indução. Então, ó, elas são paralelas, igualmente espaçadas. O polo norte, sempre criado por corrente elétrica, é de onde sai a linha de indução e o sul é onde entra. E é isso. Tem alguma pergunta? Não, professora. Dúvida? Não? Não, Então, tranquilo. você fez aquelas atividades de física que eu passei, magnetismo? Eu ainda não fiz não, professora. Então, faz a primeira listinha, pelo menos, e manda depois para mim, porque ela é dentro desse Tá bom. conteúdo que você viu hoje, tá? Ok. Então é isso, Vitória. Fica com Deus. Até a nossa próxima aula, viu? Até, professora. Fica com Deus também. Tchau. Tchau.